Como surgiu o Espiritismo na Terra? O Espiritismo surgiu na Terra porque a nossa formação de natureza foi feita adequada para esta finalidade, e por isso o ser humano é um centro astrológico ligado assim na energia elétrica e magnética, e de um todo neste conjunto elétrico e magnético, que o conjunto se compõe dessas 7 partes, do porquê assim somos, e por isso dependemos delas para poder viver. Dependemos do Sol, Lua, estrelas, terra, água, animais e vegetais. Então, todos esses movimentos astrológicos são movimentos ligados à nossa formação, que somos centros astrológicos, por estarmos ligados a tudo que compõe os astros. Mas, dentro da degeneração, nós estávamos ligados a 2 campos de energia, o elétrico e magnético. Hoje, por termos conhecimento da nossa verdadeira formação, de nossa verdadeira origem, sabemos que existe o campo principal que estava parado e hoje em desenvolvimento pelo conhecimento racional, que é a parte do cérebro, a parte racional, que se encontrava fechada por não termos conhecimento da nossa verdadeira formação. E é por isso que a nossa cabeça, o nosso cérebro é dividido em 3 partes. E somente funcionavam 2 partes. A parte que é ligada ao magnético e a parte que é ligada ao elétrico. Tudo isto porque nós estávamos nessa categoria inferiorizada e o conhecimento do ser humano era um conhecimento limitado. E por ser limitado, mantinha os mistérios e os enigmas, sendo o ser humano, nessas condições, um enigmático, por não ter condições de saber o porquê era um racional degenerado. Com a evolução natural das mudanças naturais da natureza, tomamos conhecimento da fase racional. Esta fase, então, esclarecendo e respondendo todas as perguntas que o ser humano sempre fez e nunca houve quem respondesse. E assim viemos ter condições de ter o conhecimento da terceira parte da cabeça, que estava fechada, que é a parte racional. E agora, em desenvolvimento, por meio do conhecimento de cultura racional, a pessoa ficando completamente imunizada racionalmente. Depois de desenvolvida a parte do cérebro que estava paralisada por falta do conhecimento de cultura racional, a ciência sempre constatou esta parte do cérebro paralisada, não sabendo qual a sua serventia por não ter conhecimento da cultura racional. Na cultura racional irão saber como é feita a ligação da energia racional nesta parte do cérebro que estava paralisada e que a humanidade não sabia da explicação da sua função. E hoje esclarecida racionalmente, no caminho verdadeiro da origem da humanidade. Então aí está o porquê. A cabeça do ser humano é dividida em 3 partes: a elétrica, a magnética e a racional. A parte racional é a da verdadeira origem, racional é a origem, e a elétrica e magnética é da degeneração do ser racional. Então todos voltarão à sua verdadeira origem por meio da energia racional, ligada na parte do cérebro, a parte racional. Então todos voltarão à sua verdadeira origem por meio da energia racional, ligada na parte do cérebro, a parte racional. Vejam a definição verdadeira da humanidade. Estamos em plena fase racional, a fase da harmonia do verdadeiro ser humano. A harmonia esta racional. Havendo a harmonia,
há a união fraternal de toda a humanidade pelo conhecimento racional. A harmonia racional é o eco da fraternidade, da paz e do amor racional. Este é o júbilo dos mais certos dos certos, por ser racional, a razão do ser e a razão do amanhã ser puro, limpo e perfeito racionalmente no seu verdadeiro mundo de origem. E assim a fraternidade é a paz de si mesmo e de todos racionalmente. O mundo agora acaba de ser surpreendido pelo seu desencanto. Um alento que, com o tempo, tinha que vir à tona. A sua solução real, o porquê desta degeneração racional. E hoje, para o espanto de todos, aqui neste tabernáculo, perguntas que assim são uma infinidade delas que nunca houve em cima da face da terra quem as respondessem. E agora aqui, brilhantemente, as respostas de todas essas perguntas, para a satisfação, alegria, harmonia e equilíbrio de todos. Como assim a humanidade trilhou por uma infinidade de gerações a fazer perguntas, e sempre perguntas, e que ninguém nunca teve condições de responder. E hoje jazem aí as respostas. Então, sem perda de tempo, conheça o que é cultura racional, a verdadeira origem da sua razão de ser. Um ser de origem racional. Nesta categoria que ignorávamos o porquê de assim sermos. E hoje deixamos de ignorar por estar aí o verdadeiro saber.